paraense, deputado Edmilson Rodrigues. Falar pelo PSOL. Presidente Joaquim Passarinho, demais autoridades, que eu aqui peço desculpas para não nominar e economizar um pouco de tempo, dizer que é muito difícil para qualquer um de nós, humanos, e muito mais difícil para qualquer paraense, falar de uma devoção que está enraizada na alma de todo o nosso povo. Aliás, se falarmos da tradição do Círio de Nazaré, vamos remontar a um período, falava em entrevista a uma rádio educadora do Maranhão, em que vivemos ainda uma estrutura que se consolidava do Estado brasileiro e nos referíamos a uma grande região, o Grão-Pará e Maranhão, de modo que se a gente pensa na Amazônia Legal, digamos, é mais ou menos esses 9 estados que compõem o que era o Grão-Pará, não é? Então, por isso que há sírio em outros estados da região, e muitas vezes até pouco conhecidos, né? São Luís, por exemplo, né? Eu tive a oportunidade de morar em São Paulo e participar das festas do Círio em São Paulo, na igreja de Fátima, agora mudou, né, para outro bairro. No Rio de Janeiro é uma tradição que se fortaleceu agora com a presença do ex-bispo de Belém, do Orani, tornado cardeal, né? Então, falar dessa devoção é muito difícil, porque se há a transcendência que a fé religiosa, cristã, proporciona, há também um processo de enraizamento de valores culturais que vão para além da própria religiosidade estrita católica. Se a gente pensa que há uma presença de judeus chegados no final do século XIX e que entraram no Brasil pela primeira vez em termos oficiais pela Amazônia e em Belém, é por isso que é muito comum pelos rios Tocantins, Amazonas, nas várias afluentes, nas várias cidades, você encontra Coen, Benassuri e tantas famílias dessa tradição, muitas hoje católicas, não é? Mas muitas que mantêm-se na fé tradicional não deixam de viver essa emoção, o respeito e a afirmação de um valor que, para além do valor estritamente religioso, passou a ser um valor cultural a ponto de ser reconhecido como o primeiro bem material pelo IPHAN, junto com uma tradição cultural piauiense, da cultura popular. O sírio, para nossa honra, é o primeiro bem cultural e material, tombado entre aspas, porque o termo correto tecnicamente é registrado pelo IPHAN e, quiçá, em breve registrado no livro da Unesco como Patrimônio da Humanidade. Então, eu digo isso para agradecer os deputados Jordi e Passarinho, que tomaram a iniciativa de realizar esta sessão, agradecer os partidos, os deputados, que transformaram essa Casa do Povo uma casa de diferentes, uma casa plural, de pessoas de todas as fés, mas que homenageiam a Virgem de Nazaré, o Círio de Nazaré, a fé do povo paraense, a fé do povo brasileiro, e, portanto, homenageia a tradição de uma festa religiosa que, como bem falou o nosso padre, é a maior festa católica do planeta, né? Isso é uma honra para nós, somos paraenses. Por isso eu queria pedir, meu querido presidente Joaquim Passarinho, que nós retomássemos o movimento que os cristãos, advogados cristãos, travaram certo período no Pará, na época em que o Dom Zico, de eterna memória,
o santo Dom Zico, o lindo Dom Zico, conversava comigo na oportunidade em que eu fui prefeito de Belém. Alô. Eu conversando com alguns cristãos católicos, refletia sobre o porquê a Amazônia, com mais de 20 milhões de habitantes e representando mais de 50% do território brasileiro, ainda não tem um cardinalato. Quem somos nós para exigir cardinalato? Eu recebi uma resposta ainda como autoridade municipal do Papa João Paulo, através, na verdade, da sua assessoria, não é? Dizendo que naquele momento ainda não havia uma posição. Né? Eu pergunto, se o Dom Orani permanecesse em Belém, será que ele seria cardeal? Não é? O Brasil tem tanto cardeais, por que não ter na Amazônia, onde uma tradição mariana, essa homenagem à Virgem de Nazaré é tão forte, tão significativa? Como o nosso Papa é argentino, mas tem coração brasileiro, e como o Papa lançou uma linda reflexão sobre a ecologia integral, onde ele analisa o papel da Amazônia para a produção da justiça social com equilíbrio ecológico no planeta. Eu faço aqui, como reles mortal, mas deputado do Pará com muita honra, essa manifestação, porque certamente chegará a sua santidade o Papa Francisco, e quiçá a Amazônia, e claro que eu vou torcer para que seja Belém a sede, recebam cardinalato. Estão aí as autoridades eclesiais convocadas. Eu queria concluir apenas dizendo assim, nós vivemos momentos difíceis, com manifestações sociais de perversidade. Eu creio que nesse momento vale a pena, quando se homenageia o Círio de Nazaré, pedir que a Virgem de Nazaré ilumine as autoridades, aquelas que acham que é normal fazer leis que oficializam a escravização, aquelas autoridades. Eu vou até fazer referência a uma que dá uma entrevista recentemente, felizmente rebatida pelos juízes de carreira, representados pela Ana Matra. Me refiro ao presidente do Superior Tribunal do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, que defende a tese de que o corpo do pobre e do trabalhador vale menos do que os que têm renda alta. Realmente, essas teses desumanizadoras não podem ser afirmadas, e o Círio de Nazaré, os princípios que estão ligados à ética cristã, do amor ao próximo, da fraternidade, da justiça, com equilíbrio ecológico, quando se fala em desenvolvimento, eu acho que é o momento de pedir que Nazaré ilumine, e para que o Brasil possa se afirmar como um abrigo para o seu povo, um abrigo de justiça, de felicidade, de equilíbrio ecológico. Muito obrigado, desculpe ter me alongado.